As cataratas do Iguaçu são um dos maiores espetáculos da natureza em todo o planeta. Localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, elas encantam milhões de visitantes todos os anos com sua grandiosidade, sua força e sua beleza impressionante. Formadas por centenas de quedas d'água espalhadas ao longo do rio Iguaçu, as cataratas oferecem um cenário que muda constantemente de acordo com o volume de água, criando paisagens completamente diferentes. Entre a época da cheia e a época da seca, o conjunto de quedas está inserido dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma área de preservação que abriga uma das maiores extensões de Mata Atlântica preservada da América do Sul. Essa floresta é rica em biodiversidade, servindo de lar para inúmeras espécies de animais e plantas que vivem em equilíbrio com o ambiente. A combinação entre a mata exuberante e as enormes quedas d'água cria uma paisagem considerada patrimônio natural da humanidade e uma das novas sete maravilhas da natureza. O rio Iguaçu nasce muito distante dali, percorre mais de 1.000 quilômetros e, ao encontrar uma enorme formação rochosa de origem vulcânica, despenca em um conjunto de aproximadamente 275 quedas de diferentes tamanhos. Algumas chegam a ultrapassar 80 metros de altura, produzindo um rugido constante que pode ser ouvido a grandes distâncias. A força da água levanta uma fina névoa que cobre parte da floresta e, nos dias ensolarados, forma belíssimos arco-íris que deixam a paisagem ainda mais fascinante. Durante a época da cheia, normalmente entre a primavera e o verão, quando as chuvas aumentam em toda a bacia do rio Iguaçu, o volume de água cresce de forma impressionante. Nesse período, as cataratas revelam toda a sua potência. As quedas parecem se unir em uma gigantesca cortina de água, tornando difícil distinguir onde termina uma queda e começa outra. O som das águas se torna muito mais intenso, a névoa aumenta e pode ser vista de muito longe. Nas grandes cheias, milhões de litros de água passam pelas cataratas a cada segundo. A correnteza ganha enorme velocidade e transforma completamente o cenário. Em alguns momentos, o volume é tão grande que passarelas de visitação precisam ser interditadas por segurança, já que a força da natureza toma conta de toda a região. É um espetáculo impressionante, mostrando o verdadeiro poder das águas. Além da beleza, a cheia desempenha um papel importante para o equilíbrio do ecossistema. Ela transporta nutrientes, renova ambientes aquáticos e influencia diretamente a vida de peixes, aves e diversos outros animais que dependem do rio para sobreviver. A floresta também se beneficia da umidade constante produzida pelas cataratas, ajudando a manter o ambiente sempre verde e cheio de vida. Já durante a época da seca, geralmente nos meses de inverno e em períodos com menos chuvas, o cenário muda bastante. O volume do rio Iguaçu diminui e muitas quedas passam a aparecer de forma individual. As enormes paredes de basalto ficam mais visíveis, revelando a estrutura geológica que sustenta as cataratas há milhares de anos. Com menos água descendo pelas rochas, torna-se possível observar detalhes que normalmente ficam escondidos durante as cheias. A vegetação cresce entre as pedras, pequenas ilhas surgem no leito do rio e as formações rochosas revelam a história geológica da região. Mesmo com um volume menor, a beleza permanece impressionante, oferecendo uma experiência diferente para quem visita o local. Na época da seca, a visibilidade costuma ser melhor, pois há menos névoa no ar. Isso permite observar as quedas com mais nitidez e registrar fotografias incríveis. Muitos visitantes aproveitam esse período para caminhar pelas trilhas, contemplar a paisagem e apreciar cada detalhe da natureza com mais tranquilidade. O ponto mais famoso das cataratas do Iguaçu é a Garganta do Diabo, uma imensa queda em formato de ferradura onde a maior parte da água se concentra. Independentemente da estação do ano, esse é o local que mais impressiona os visitantes. Durante a cheia, a força da água cria uma gigantesca nuvem de vapor. Já na seca, é possível observar com mais clareza a profundidade do cânion e a estrutura das rochas que moldam essa maravilha natural. Ao redor das cataratas vive uma enorme diversidade de animais. A floresta abriga aves de diferentes tamanhos, mamíferos, répteis, anfíbios e uma infinidade de insetos, formando um dos ecossistemas mais ricos do Brasil. Todos esses seres dependem da preservação do parque para continuar existindo. As cataratas do Iguaçu também desempenham um importante papel para o turismo e para a economia da região. Milhões de pessoas de diversas partes do mundo visitam esse patrimônio natural todos os anos para admirar uma das paisagens mais belas do planeta. O turismo gera empregos, movimenta hotéis, restaurantes, transportes e incentiva a conservação ambiental. Visitar as cataratas do Iguaçu é muito mais do que conhecer um ponto turístico. É testemunhar a força da natureza em constante transformação, seja na época da cheia, quando a água revela toda a sua potência, ou na época da seca,
Quando as formações rochosas aparecem em destaque, cada visita proporciona uma experiência única e inesquecível. As cataratas do Iguaçu mostram que a natureza nunca é exatamente igual. A cada estação, o cenário muda, revelando novos detalhes e novas emoções. Esse equilíbrio entre água, floresta, vida selvagem e preservação faz desse lugar um dos maiores tesouros naturais do mundo, capaz de impressionar qualquer pessoa que tenha a oportunidade de contemplar essa verdadeira obra-prima da natureza. Gostou do vídeo? Acesse o canal e assista esse e outros vídeos iguais a esse.